Sejam então bem-vindos, aqui estamos nós para mais uma conversa, e uma conversa desta vez com a Inês Pinheiro. Ainda falámos com ela há muito pouco tempo a propósito do seu livro, e ela esteve também no Porto. Vamos deixar esse assunto para o final desta nossa conversa, porque temos também novidades muito boas, que eu por acaso até já as sei, mas vou partilhar convosco. Mas primeiro, e o convite que nós fizemos à Inês quando ela esteve connosco a semana passada foi para vir ter connosco depois de fazer os Caminhos de Santiago. E o que é prometido é devido, e a Inês paga muito bem as suas promessas, e está connosco hoje para falarmos sobre esta sua viagem e esta sua peregrinação. Ela saiu para esta peregrinação dia 23, terminou esta peregrinação no dia 30. Quer dizer que ela andou cerca de 152 quilómetros em 8 dias. Eu até fiz as contas, dá ali à volta de 20 quilómetros, contas redondas, por dia. Inês, muito obrigada por estares aqui connosco, por não teres esquecido e teres voltado para conversarmos sobre esta peregrinação. Os motivos que te levaram a fazê-los, eu não te vou perguntar, porque são teus e tu fizeste. Agora, o que eu quero realmente que tu me contes é como é que tu viveste esta experiência. Portanto, como é que nós passamos estes dias todos a caminhar e, no teu caso, sozinha. É claro que tu me dizes que se arranja sempre muita gente, nunca se está sozinho, mas tu foste sozinha, portanto encontraste as pessoas e fizeram-te companhia, mas tu fostes contigo. Inês, como é que tu começaste esta experiência? Olá Paula, muito bom dia. Esta experiência foi, embora já tivesse planeada há algum tempo, foi verdadeiramente excepcional. Pessoalmente, e também a nível de desafio físico, porque como tu disseste, e bem, a média é de 20 e qualquer coisa quilómetros, sendo que uns dias eu andava só 17, outros eu andei 25, portanto, mas foi também um grande desafio físico, porque já falámos há pouco a questão da mochila, tinha uma mochila também pesada. Começamos por aí, o que é que se leva? Pronto. Cada um sabe aquilo que é o melhor para si em relação à bagagem. Eu levei aquilo que me pareceu essencial, nomeadamente roupa interior para trocar e camisolas respiráveis, daquelas fáceis. O meu objetivo era ser leve e ser fácil de levar, porque nós estamos em constante movimento, não há máquinas de lavar ou secar, e mesmo que existam, paga-se, não é? Temos que pagar, e portanto o meu objetivo era levar o mínimo de roupa, mas que me permitisse mudar de roupa todos os dias. E depois o calçado também é essencial. É muito importante. É essencial. Eu felizmente padeço ainda de outras questões musculares, mas nada relacionado com os pés, nem bolhas, não, em nenhum momento tive. Portanto, o calçado também é importante, não comprar calçado especificamente para o caminho, mas usar o calçado antes do caminho. Que é um grande erro que muitas pessoas fazem, comprar propositadamente, não estão habituados e fazem aquelas bolhas horríveis, não é? Eu ainda pensei em comprar umas sapatilhas e depois pensei, não, vou levar as minhas de todos os dias, que já fizeram imensos quilómetros, que os meus pés já conhecem. Além disso, a questão dos produtos de higiene, e eu recomendo uma lanterna. E por dois motivos, pelo menos pelos quais eu usei. Primeiro, quando estamos num albergue com muita gente, precisamos de ver, e não queremos às 5 da manhã, por exemplo, precisamos de ver e arrumar as nossas coisas para sair. E não há luzes a essa hora, nem fora. Para não estarmos a incomodar. Exatamente. Então, uma lanterna para nós iluminarmos o nosso beliche é essencial. E também usei, quando nós saímos às 6 da manhã, ou às 6:30, que foi o meu caso 2 dias,
estamos a falar de Espanha, que é mais 1 hora de Portugal, portanto 5h30 em Portugal. Eu precisei, para mim, não foi tanto para identificar o caminho, porque havia ainda luzes das cidades, mas foi mais para ser identificada, uma questão de segurança. Portanto, uma lanterna também considero muito importante. Por muito pouco que seja, é sempre peso, não é? Portanto, aquilo que nós consideramos que seja supérfluo é impensável, não é? Porque depois de andar, por muito peso que seja, é sempre muito pesado, o peso relativo é muito. Agora, em termos de alimentação, também tens que te preocupar com isso, pelo menos, e em hidratação, como é que se faz o planeamento destes 8 dias? Eu confesso que eu não planeei muito bem essa parte da alimentação. Talvez porque porque peso na mochila é peso em ti para caminhar. Isso. E então aquilo que eu pensei foi, quando chegasse a cada localidade, compraria no supermercado fruta, pão, eventualmente algumas questões para o jantar desse dia, ou para o lanche desse dia, e para o pequeno almoço do dia seguinte. Foram as minhas únicas preocupações. Depois, no dia a seguir, eu voltaria a fazer o mesmo. Até porque comprar queijo e fiambre estava fora de questão, porque depois eu não tinha forma de levar isso na mochila mais 5 horas no dia a seguir, ao calor ou à chuva, também aconteceu. Então foi mais de pensar no momento, embora diga que os albergues têm cozinhas, portanto nós podemos mesmo cozinhar no albergue ou comprar os pré-preparados, eu comprei umas massas com legumes e aqueci no micro-ondas 2 dias, e outros dias acabava por comer uma tapa, em Espanha, tapas e petiscar um pouco, sem comer nada de muito, muito forte ou muito pesado. E, portanto, é basicamente isso. E depois, no percurso, nós também íamos tendo cafés ou restaurantes, não é? Porque o caminho, ele está verdadeiramente preparado para o peregrino. Não sei se me faço entender. Há todas as opções, claro que não é frequente, e passas muitos quilómetros sem nada, mas quando existe menus do peregrino, existem... pronto... Portanto, se não levarmos nada, também água é imprescindível, água, não é? Sim, água. Um privilégio de caminhar na Galiza é que, por entre a floresta, é que há fontes há muitas. Então eu enchia o meu cantil nessas fontes. Portanto, então não é preciso também muita preocupação em levar uma grande quantidade de água, vamos poder encher ao longo do caminho. Sabes porquê? Porque é peso. Exatamente. É peso, então não vale a pena. Leve o cantil, não é? Sim. E depois ir enchendo, ou então comprando água, depois se entretanto não tiver, depois comprar água onde... E é fácil, encontramos facilmente. Inês, no início do percurso, e antes de falarmos do percurso em si, no início, tu tens também aqui, uma concha que trouxeste. Sim, a vieira. E o que é que ela significa? E onde é que... E porquê é que a trouxeste? E o que é exatamente? Bom, esta concha identifica o peregrino e simboliza o caminho de Santiago, até porque as indicações do caminho, além da seta amarela, são uma vieira, uma concha. Exatamente. Com a direção também. E, portanto, todos os peregrinos, não digo todos, porque havia peregrinos que não tinham, ou pessoas que estavam a caminhar e que não tinham, têm na sua mochila esta concha, identificado como estamos em peregrinação. Muito bem. Estamos no caminho. Muito bem. Sim. Para além disso, tens também a credencial del peregrino. Exatamente. Que ela está devidamente carimbada, portanto, quer dizer que ela é adquirida no início. Ela é adquirida no início e com ela nós vamos passando pelas localidades, vão carimbando a quem nós vamos pedindo, nos cafés, nas igrejas, nas oficinas, nos escritórios de turismo. E, no final, se nós quisermos a Compostela, e a Compostela é um documento escrito em latim em que atesta que nós fizemos aqueles quilómetros todos e fizemos aquele... Eu curiosamente, não trouxe,
para te mostrar, que atesta... Mas tens. Mas tenho, fui lá pedir. Porque nós entregamos... Mas entregas com esta credencial, não é? Entrego com a credencial, a rapariga, no meu caso foi uma rapariga, vê quando é que eu comecei, quando é que eu terminei, tenho os carimbos, pelo menos 2 em cada dia. Tens muito mais. Tenho muito mais. Porque eu quase que me esquecia de pedir, só que as pessoas diziam, tu não tens a sua credencial, dê-me lá para eu carimbar. E depois, entretanto, contam a história do carimbo, contam a história da família, daquele espaço, e também é mais um motivo de convívio e de partilha aí. Eu reparei que tens logo desde o início, portanto tu começaste o teu caminho em Ponte Lima. Comecei. E tens aqui logo também do Turismo Centro de Portugal, de Fátima. Sim, portanto, foi onde eu comprei a credencial. Onde tu compraste. Adquirir, sim. Exatamente. Portanto, e depois levaste-a contigo e então começaste a ter aqui no dia 23 os teus primeiros carimbos. Sim. Inês, partes, portanto, tens a credencial, tens a tua vieira, tens a tua mochila e partes. E quando se começa, o que é que se pensa? Qual é que é o sentimento de quando inicias a caminhada? Olha, o sentimento é de... Quando eu começo em Ponte Lima, no dia em que foi muito emotivo. Nesse dia e quando cheguei. Foram 2 dias bastante emotivos. Que é... Tu passas anos a pensar naquilo, em fazer, passas anos também a adiar, infelizmente no meu caso, ou felizmente, ainda não sei bem. E tu sabes que chegar pode não estar nas tuas mãos. Faltam 8 dias para chegar. Mas que tu estás a dar aquele primeiro passo. E lembrei-me nesse dia muitas vezes de uma frase que é: numa viagem de 1000 km tu começas com um passo. E é assim para tudo na nossa vida. Queremos fazer alguma coisa que nos parece difícil. Chegar a Santiago parecia-me desafiante, sozinha. Mas eu estava ali. E passar a ponte sobre o Rio Lima foi empoderador. De, ok, isto vai começar. E chegar à primeira etapa também foi um momento muito emotivo. A senhora até me deu algum tempo, foi em Portugal ainda, deu-me algum tempo porque eu estava muito emocionada. Cheguei. E naquele dia só queria desfrutar daquele dia, isto aconteceu em todas as etapas, desfrutar do resto do dia que eu tinha, conhecer a aldeia ou as cidades, que passei por muitas cidades em Espanha, e no dia a seguir sentir-me bem para continuar. E era mais uma etapa. Eu não via Santiago, eu via a etapa daquele dia, os 17 ou os 25 quilómetros. E isso deu-me segurança. Boa, já estás aqui. E a seguir já estava no outro. E a seguir já estava. E de repente estava a meio. Eu, uou! E não ter pressa de chegar, estar no meu tempo. Eu nunca... As pessoas perguntavam-me: então não tens quantos quilómetros fizeste? E eu, bom, os guias dizem que são 25, ou 23, ou 20. Eu não sei. Então, mas tu tens um relógio e não quis saber os quilómetros, não contabilizei os quilómetros, eu simplesmente ia, caminhava. E isso trouxe-me, calma, tu vais chegar lá. Não interessa saberes que faltam 10 ou 20. Depois o emocional também começa a contar. Ainda só faltam 10. Eu vi no último dia, que foi o único que eu coloquei cronómetro. Está o teu tempo. É quando tiveres que chegar. Tu tens que carregar a tua mochila. A dor aqui ou ali, ela vai continuar. Portanto, tem calma. Chega. Ou mais depressa ou mais devagar. Has de chegar. Mas vais chegar. E tu fizeste esta viagem toda, etapa por etapa, com o objetivo de chegar à etapa seguinte. Sim. Quantas horas, mais ou menos? Tinhas sempre aquele limite de tempo, ou é até chegar, ou vais mais depressa, ou vais mais devagar, mas mais ou menos quantas horas é que se caminha por dia? Eu caminhei 4 horas e meia, 5 no último, 5 e meia, foram 25 km, também a última etapa foi um pouco mais extensa.
4,5 km, 4 horas e meia, 5. O dia em que demorei 7 horas ou 6 foi no dia em que encontrei uns portugueses pelo caminho, e foi no quarto dia que eu já os tinha conhecido, e que curiosamente falámos sobre temas mais profundos. Então íamos parando nos sítios, íamos comendo, petiscando, íamos conversando, o passo foi muito mais tranquilo. E então aí sim, nesse demorei mais tempo, mas lá está, eu não tinha pressa de chegar, eu estava ali ao sabor do momento, e pareceu muito importante ficar ali com aquelas pessoas. E trocaram experiências e trocaram ideias. Inês, quando tu decidiste que fazias este caminho sozinha, sei que não foi por falta de pessoas que te pudessem acompanhar, foi uma opção tua, mas quando a maior parte do tempo fizeste-o sozinha, ou encontraste mais gente com quem desfrutaste da companhia? Com exceção desse dia, e um dia também em que encontrei uma pessoa que eu já conhecia de um albergue, normalmente fazia sempre sozinha. Claro que nós encontramos muita gente e nós vamos comentando, vamos partilhando, ou enquanto eu me sento a beber água também há alguém que está sentado e começamos a conversar. E porque às vezes também é preciso, porque 4 horas só com os nossos pensamentos, ou 5, ou os que forem, também é cansativo. Então tu precisas de ter essas pessoas. Eu senti necessidade de conversar, de pôr conversa, de meter conversa com quem está à minha volta, em português, em inglês, em espanhol. Foram as 3 línguas que usei. E senti necessidade. Agora, o caminho eu filo sozinha nos meus pensamentos, nas minhas reflexões. Mas muitas vezes essas reflexões e esses pensamentos, eles materializavam-se nas conversas e até nas opiniões que trocava com outros peregrinos. Foi muito interessante. Inês, quando estiveste aqui, me disseste que ias partir nesta aventura, que ao fim e ao cabo isto é uma aventura. Eu disse-te assim, Inês, olha, eu invejo-te porque eu gostava imenso de fazer, mas sozinha eu sei que é impossível porque eu tenho medo de tudo o que mexe. E a Inês disse-me assim, mas eu também. E eu, quando ela me respondeu, mas eu também, eu pensei assim, mas tu também? E como é que tu tens coragem? A verdade é que ela teve coragem. E em termos deste meu medo, ou desta minha fobia, tu achas que é fácil, é tranquilo, não se encontra nada? Eu percebo, eu disse-te isso e é verdade. E se tu me perguntares, então, e o que é que encontraste? Eu só me lembro de pensar e de ouvir barulhos no primeiro dia. Isto é mesmo verdade. Talvez porque eu ainda estava muito conectada com tudo aquilo que estava a acontecer à minha volta e menos comigo. Eu não te sei explicar. Eu sei é que no primeiro dia eu senti, sobretudo de manhã, eu saí às 7h30 da manhã, e eu senti que havia animais, não é? Por ali. De resto, eu não voltei a sentir animais. Agora, não sabemos se não se voltaste a sentir, porque o teu espírito ias tão contigo que te abstraías do que estava à volta, ou se eles realmente não existiam. Eu acho que foi mais a primeira. Mais a primeira. Porque eles existiam. Porque eles existiam. Olha, Inês, etapa a etapa, foi assim que tu fizeste esta peregrinação. Quando partimos, a próxima etapa, onde é que nós vamos dar? O que é que vamos encontrar e como é que descansamos? Essa parte era também bastante desconhecida e constituía, além daquilo que nós falámos antes, também uma dos meus principais desafios. O desconhecido, o que ias encontrar. Uhum. E como é que eu me ia dar, porque isso eu sabia que ia acontecer, num espaço com mais gente. E estamos a falar apenas nos albergues onde dormimos, mas fora das camaratas
existe uma cozinha para partilhar, uma sala de trabalho, uma sala de lazer para trabalhar, para partilhar, e portanto essa parte de partilha também constituía, porque eu vivo sozinha e estou habituada a ter as minhas coisas, a organizar as minhas coisas. E então essa também ia constituir uma parte de crescimento pessoal. Aquela partilha e não saber com quem se quer, nem com quantas pessoas. Nem com condições. Uhum. E a questão do descanso eu nunca pensei, mas é essencial também. Também é essencial. E no primeiro não foi um bom exemplo, porque na verdade éramos 9, eu era a única portuguesa e foi também muito próximo, foi espetacular esse primeiro em Rubiães, para além de ser uma localidade lindíssima, e o percurso também em Portugal, essa primeira etapa foi maravilhosa, dura, a mais dura de todo o percurso, mas foi maravilhosa. Mas depois chegar lá e saber que eu tinha um beliche e tinha um grupo de pessoas que iam dividir quarto comigo, as casas de banho, os duches, foi um belo desafio. Não foi o maior desafio nesse primeiro dia, portanto comecei bem, porque deu-me alguma experiência para aquilo que eu viria a encontrar, sobretudo na etapa seguinte, mas foi uma belíssima experiência. Foi algo muito importante também para o meu crescimento. Esse foi só o primeiro dia, porque depois tive mais 7 de crescimento nesse aspecto e perdoem-me a expressão, de desenrascanço, porque também, e de relativizar, não se lava, a roupa não dá para lavar com sabão azul, lava-se com shampoo ou com... Pronto. E foi também muito importante. E descansei muito. Aí cheguei muito cedo, nesse primeiro dia, e descansei bastante. E havia uma festa também, e brindámos com os outros peregrinos. Foi muito interessante. Quando nós estamos a falar de albergues, o que é que nós estamos a falar exatamente? É que nós falamos das coisas e o propósito desta nossa conversa é conseguirmos visualizar um bocadinho daquilo que acontece. Quando nós falamos de albergues, não sabemos exatamente do que é que estamos a falar. Uhum. Olha, os albergues, eu passei por albergues públicos e aí o preço é mais em conta, vamos dizer assim. Portanto, os 2 primeiros albergues que em Portugal foram públicos, que é por ordem, não se reserva, é por ordem de chegada. Em geral, todos os públicos ou municipais em Espanha. E estamos a falar de um espaço amplo, um ou mais. Em Rubiães foi só um espaço amplo, com, no caso de Rubiães, 22, Portanto, 23 beliches. Amplo, os beliches? Sim, só. Não dá para... E tem algum espaço para deixarmos a nossa mochila. Uhum. E os sapatos, isto é em todos os albergues, privados ou municipais, públicos, que são deixados fora do quarto. Ninguém entra de sapatos. É compreensível, porque nem toda a gente tem... Com certeza. Os pés não são iguais, a transpiração não é igual com toda a gente. Claro, e nós passamos muitos quilómetros a caminhar. Mesmo pessoas que não têm essas questões, sim, podem passar a ter depois de tanto tempo a caminhar. Portanto, isso foi idêntico em todos os albergues. Estes albergues, sobretudo o de Valença, estamos a falar de mais, estamos a falar de cerca de, se calhar, não sei, 25 beliches, era um espaço também amplo, embora não era muito amplo, porque estávamos ali todos éramos muitas pessoas no albergue, e ainda havia outro quarto com mais 25. Portanto, em Valença foi a minha segunda paragem, foi muita gente. Depois, estamos a falar de alguns albergues têm, os públicos, não são lençóis, mas é uma espécie, aquele material que é feito com as toucas da cozinha. Esse material, sim, eles têm uma coberta para a parte de baixo e para a almofada. E eu levava-se à cama, não é? Se à cama é importante, sobretudo se vamos para os públicos. Exatamente. Sim.
Os privados têm outras condições, também o preço, também conseguimos um preço diferente. Têm 2 lençóis e uma coberta. Pronto. E claro, as condições são diferentes, porque depois a cozinha, por muito grande que seja, e em Valença era muito grande, mas somos muitos. As casas de banho, por muito boas condições que tenham, somos muitos. Exatamente. Sim. E os privados, o que têm, há de tudo. Eu fiquei, não deliberadamente, na verdade era o preço mais barato naquele momento, foi esse o meu critério. Fiquei em todos, num quarto com 2 beliches, portanto éramos 4. Podia ser misto, tive em 2 que eram rapazes e raparigas, e no outro que era só raparigas. Sim, e aí as condições já são diferentes, já temos mais espaço, num deles até havia pequeno almoço, portanto as condições são diferentes nesse caso. Inês, mas nós já tínhamos aqui, quando chegaste, estivemos a conversar um bocadinho, portanto, do início partes realmente no desconhecimento total de como é que funcionava e não marcaste albergue nestas primeiras. Depois chegou uma altura em que sentiste necessidade de marcar a próxima, não foi? E porquê é que isso acontece? Porque pode chegar e não ter espaço, não é? Exato. Primeiro porque ir fazer o caminho sozinha e nestas circunstâncias com as minhas características, claro que quem está a ouvir lá em casa pode dizer mas isso é uma parvoíce, porque é que se preocupa com isso, isso é supérfluo. Pode ser, mas para a minha personalidade, para aquilo que eu estava acostumada, eu considerei que, e nos primeiros eu até ia à aventura mesmo, mas depois apercebi-me que, na verdade, havia muita gente a chegar em Espanha. O caminho é diferente de Portugal, porque em Espanha há vários variantes do caminho português que vêm coincidir em Espanha. E, na verdade, a maioria das pessoas começa em Valença. Sim. Ou em Valença ou em Tui, que é 3 km. Quer dizer que a partir dali é muito mais gente sempre, não é? Muito mais, mas mesmo muito mais. Então, eu decidi que, de todo o desconhecido que eu queria ter nesta peregrinação, nesta viagem, esse eu não ia querer. Por 2 motivos. Primeiro, porque chegar depois de 20 km a um lugar com calor, com peso, com dores, e ainda ter que fazer mais 5 ou 6 ou 10 até ao próximo albergue, não sabendo se estava eventualmente cheio também, ia ser mais um motivo de desconforto. E o desconhecido de saber se eu ia ter albergue ou não, e eu ia ter alojamento ou não. E o terceiro, agora, que é a questão financeira. Porque se eu chego a um espaço, a um lugar, e não há albergue, eu vou ter que ir para um hotel. E um hotel custa o dobro daquilo que eu pagaria por um albergue. Estás a perceber? Portanto, uma questão financeira também. E que é importante. E que é muito importante, não é? Eu tinha alguma margem, mas não é? Quero fazer outras coisas e, portanto, não estava também... Tinha algum orçamento, não é só vamos lá fazer este desafio. E tu viveres a etapa tranquila, pelo menos nesse aspecto, que vais ter onde descansar, é ótimo. Não tens pelo menos essa preocupação, não é? Pelo menos essa preocupação, sim. Inês, tu há pouquinho falavas-me que o caminho de Santiago está também muito turístico. O que é que isto quer dizer? Isso quer dizer que há cada vez mais pessoas a fazer o caminho por questões por questões de lazer, Como quem faz os passadiços vai fazer os caminhos de Santiago? Sim. É isso, é? Sim. E porque há também... o turismo à volta do caminho de Santiago também permite isso. Não é? Também permite isso. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu aprendi que todos os motivos são válidos. Tu queres fazer o caminho de Santiago, os meus motivos para fazer são tão válidos como qualquer outro. Se há alguma estrutura que possa aliviar o meu caminho, o do peregrino, está tudo bem.
E tentei, e estava-te a dizer isso porque muitas do desconforto daquilo que eu ouvia, e felizmente não há muito, as pessoas estão tão cansadas e estão tão felizes por estar ali, que não há aso a conversas de desconforto. Às vezes comentários, aí sim comentamos que há mais gente, que há, sobretudo em comparação com outros caminhos de Santiago, pessoas que já fizeram, e eu aprendi que está tudo bem. Mesmo que não seja o meu propósito fazer de determinada forma, se aquela pessoa considera que é a melhor forma de dar seguimento ao seu propósito, eu também lido bem com isso. É o propósito de cada um, É não o propósito de cada um. E isso foi uma aprendizagem, foi tentar calar essas vozes de julgamento, vamos dizer. Porque nós estamos a falar de haver da existência de empresas que tratam, ao fim e ao cabo, dos caminhos do caminho do peregrino. O peregrino limita-se a caminhar, não é? Sim, sim. Sem peso, sem preocupações. Sim. E como é que isto funciona? Portanto, de albergue para albergue, existe alguém que tem essa resposta, é isso? Exatamente. Portanto, as empresas, o peregrino, a pessoa, contrata esse serviço, a empresa faz a rota do peregrino. O peregrino diz: eu quero fazer o caminho central português de X dia a X dia e vou ficar alojado nestes albergues, ou até não tem albergue e a empresa trata da marcação dos albergues e da deslocação da mala de albergue em albergue. Pronto. E há vários motivos. E repara, agora estou aqui a lembrar-me, conheci portugueses, adolescentes, tinham 18 anos, tinham entrado na universidade, e eles tinham começado no Porto, já há muitos dias a caminhar, com a sua mochila, e quando chegaram a Redondela, um deles estava com o joelho feito num 8. E então ele, no dia a seguir, ele contratou essa empresa para ir buscar a sua mochila, deixam-na no hall de entrada da recepção e a empresa vai lá e recolhe. Mesmo que saia às 6 da manhã, a empresa vai lá às 10 e está lá. E também é bom nesses casos. Tu estás momentaneamente impossibilitada, uma bolha, no caso deste rapaz era o joelho, e ele contratou no dia a seguir ele não sabia se ia precisar, às tantas sim ou não. E não tem que interromper o caminho. Exatamente, não tem de voltar atrás, não tem de voltar para o ano. E também há outra, não sei se concordas comigo, mas eu penso que sim, também há pessoas que até gostariam de ter e de viver esta experiência, mas ou pela idade ou por alguma limitação física não o consigam fazer pelo facto de terem que caminhar com algum peso. Até nisso é uma forma também de a pessoa poder cumprir esse sonho. Exatamente, é altamente inclusivo. Exatamente. É muito inclusivo. Por isso é que eu estava a dizer que vi várias situações acontecerem, e claro, a questão turística pode ser... podemos falar sobre ela e tecer alguns comentários, mas cada um sabe do seu propósito, porque eu também vi pessoas bastante mais velhas que acabaram por fazer isso, e pessoas bastante mais velhas, 70 anos, um alemão que eu conheci, que estava a levar a sua própria mochila, portanto... Também depende, nem toda a gente é igual, cada caso é um caso, a verdade é essa, não é? Sim. Inês, são 8 dias a caminhar. Alguma vez pensaste em desistir? Não, pois não. Não. É uma pergunta desnecessária. Não é desnecessária. Não é desnecessária, desculpa interromper-te, Paula. Não é nada desnecessária. Mas, Paula, eu estava determinada. E eu sabia que eu estava determinada em fazer. Etapa a etapa. Mas eu também tinha plena consciência que, se houvesse alguma questão que eu tivesse que desistir, que também, sobretudo se pusesse a minha integridade física, Sim. Se houvesse alguma coisa que colocasse o meu corpo, a minha integridade física em causa, eu penso que eu faria. Mas agora que isto está a ser muito difícil, vou desistir? Nunca. Não. Já sabias que era difícil quando foste, não é? Já sabia. Qualquer pessoa sabe que é difícil. Sim. Era chegar e agradecer cada quilómetro.
chegar ao outro e agradecer cada quilómetro. E assim sucessivamente. E foi assim que viveste estas 8 etapas. Foi. O que é que mais te dificultou este caminho? Apanhaste calor, apanhaste chuva, o peso da mochila, o que é que mais te dificultou? O peso da mochila, em determinados momentos... Mesmo assim foste minimalista. Fui. Se bem que agora, e deixei algumas coisas no caminho. O sabão azul, por exemplo, deixei-o no caminho. Levei-o, e até porque percebi que outros... Deixei-o num albergue, não deixei num albergue que não tinha sabão azul, porque nos outros normalmente tem, sempre, mas aquele não tinha, e eu já andava a querer deixá-lo há algum tempo. Achava que não me faria muita falta. Se não ficasse a cheirar... Cheirar outra coisa. Exato. Então deixei e também já equacionei algumas coisas que penso que não, pelo menos para aquilo que eu sei hoje, não me farão muita falta, não me faziam muita falta, como eu levei 4 camisolas, acho que 3 são perfeitamente, levei 4 calções, acho que 3 ou 2, dependendo chegam perfeitamente. No verão, no inverno é diferente porque não há tanto sol, não é? Claro. Ou vento provavelmente há, mas sol não. Portanto, no inverno é diferente, é diferente. O protetor é importante, mas eu não usei, e foi peso. Uma pomada para descansar os pés que eu também levei, já tinha comprado há algum tempo. Também não usaste? Não usei. O voltar, pronto, produtos para os músculos e para as pomadas, exato. Isso sim, foi um peso que eu decidi levar. Agora sim, acho que até fui bastante minimalista naquilo que levei. Levei 3 livros, 2 dos meus que deixei numa... Mas esse era o peso que eu sabia que eu queria levar mesmo. Um dos meus livros deixei num albergue em Valença, se alguém passar por lá pode ler. Deixei à socapa, logo ao pequeno almoço, também às 6 e tal da manhã, deixei-o lá. E depois o Monge que Vendeu o Seu Ferrari, também é um livro que eu gosto muito, e que ofereci-o a uma portuguesa, porque tivemos uma história, um grupo de portugueses, tivemos uma história um pouco também emocional, dura, e então ofereci esse livro a essa portuguesa, e o meu livro também ofereci a essa portuguesa, à Leonor, aqui bem perto. Sim, também o deixei. Mas eu sabia que ia deixar o livro, o Monge que Vendeu o Seu Ferrari, eu tinha a ideia de que o ia deixar. Sabia, nem que fosse num albergue, mas eu sabia que ele não ia voltar para Orem. Tive mesmo essa percepção. Pronto, cumpriste o teu sonho e chegaste. A última etapa é mais comprida também. Inês, e aqueles quilómetros... perto da chegada, como é que eles são vividos? Com tanto cansaço, não é? Mas como é que eles são vividos? Olha, os quilómetros, quando eu saí de Padrón, foi a primeira, foram muito emotivos. Muito emotivos. Chorei, isto vai mesmo acontecer. Basicamente foi isso que eu pensei. Quando partiste, não é? Quando parti. E quando chegaste, foi igual. Quando cheguei, porque a 5 km antes de chegarmos à Catedral, nós vemos a Catedral, e parece perto, só que ainda são 5 km. E nessa altura 5 km é muito quilómetro. É muito quilómetro. São 5 nessa km, altura, mas é muito quilómetro. Parecem pouco, porque já há várias coisas aí. É o desejo, a ansiedade de chegar, de encontrar a Praça do Obradoiro e de encontrar os outros peregrinos e de estar ali. E isso depois, animicamente, nós também ficamos, parece que nunca mais chega. Por isso é que eu não quis contabilizar os quilómetros nas outras etapas, só nesta para ficar registado. Foi só o único motivo. E quando se chega à Catedral e nós vemos peregrinos e peregrinos a chegar, é uma sensação de uma bolha, de uma energia
tão boa de todos os nossos desejos, todos o nosso sofrimento, de estarem ali expostas, e de vulnerabilidade. Eu não sei explicar isto muito bem, ainda tenho de escrever sobre isso. Acho que se fosse possível medir a energia com que cada um dos peregrinos chega à Praça do Obradoiro, sem preconceitos, abraçarem-se, todas as nacionalidades, todas as crenças, acredito, todas as orientações sexuais, tudo isso, nada disso interessa. Estamos ali, conseguimos. E toda a gente celebra a nossa chegada. É uma conquista comum, é uma conquista, não é? É uma conquista comum. E é muito emotivo, claro. A quem está. Sim, é sentar e pensar, isto aconteceu mesmo. E o que é que fizeste quando chegaste? Sentaste? Sentei, para além de chorar. Para além de me comover, sim. Eu todos os dias de manhã saía e mandava uma mensagem à minha mãe e ao meu pai, mandava aos dois, para eles não terem ciúmes um do outro. E dizia, olha, vou sair agora, não se preocupem. E depois dizia quando chegava. Mas quando saí de Santiago, quando saí, na última etapa, mandei uma mensagem à minha mãe e ao meu pai, a dizer assim, e ao meu irmão, a dizer assim, vou sair para Santiago. Hoje é a última. Levo a nossa família no coração e as nossas orações. Que bom. E pronto, foi a única vez que eu também disse isso, e é verdade. Foi isso, apenas isso que esteve na minha memória durante todo o percurso. Porque sem eles eu não estava cá. Nem era a pessoa que sou. É verdade. Portanto, sim, foi muito emotivo, e sentar-me foi Sentaste assim, sentar-me no Obradoiro e olhar a catedral, que é gigantesca, e desfrutar ali, pensar, isto já acabou e agora o que é que eu vou fazer? Estava tão bem aqui. Vou fazer o caminho de regresso. Pois. Inês, como é que voltaste? Eu voltei de autocarro no dia seguinte, portanto, nesse no dia 31. Dormiste, não é? Nesse dia dormi em Santiago ainda. Depois entrámos em contacto com os portugueses, os dois grupos de portugueses com quem eu estreitei laços, daquele dia onde eu demorei mais tempo, que também, quando eles chegaram um bocadinho depois, mandaram mensagem, eu fui ter com eles. E depois o outro grupo português, a quem eu ofereci o meu livro, e o outro, que chegaram também mais tarde, e eu também estive com eles ainda nesses dias. Um deles ia para o Porto logo nesse dia, o outro só ia no dia a seguir, e portanto ainda até às 7 da tarde ainda estivemos a falar um bocadinho, a partilhar e isso tudo. E também foi importante porque fui também assistir à missa do peregrino, e depois vim no dia seguinte. E viestes com as lembranças também para a tua família, sim. E para mim. E para mim também tenho. Portanto, a lembrança de que as pessoas tiveram no teu pensamento também ao longo deste percurso. Inês, sabes, tu saíste dos Caminhos de Santiago, foste de autocarro e logo no dia a seguir vais para o Porto. E vais para o Porto, já tínhamos falado disso, para a Feira do Livro, para mais uma sessão de autógrafos. E eu, quando estivestes cá outro dia, tinha-te dito que a verdade é que o livro já saiu há algum tempo, e tu continuas, né? E eu continuo a ver na Feira do Livro de Lisboa a sessão de autógrafos com a Inês Pinheiro, agora no Porto a sessão de autógrafos com a Inês Pinheiro, para além das outras todas no país de norte a sul. E às vezes eu penso, e comentei contigo outro dia, o livro da Inês já saiu há tanto tempo, e o Raças da Lagartixa, é lagarta, sei que é lagarta, e o Raças da Lagartixa continua a dar direito a sessões de autógrafos com o autor nas feiras do livro. Mas a verdade é que tu estiveste na Feira do Livro do Porto e tiveste muito boas notícias. Para já foi mais um momento extraordinário, não foi? Conta-me lá como é que foi. Olha, vindo depois deste percurso todo, eu própria estava extremamente, como estou, muito tranquila, serena, ainda por cima estava com os meus pais, eles foram comigo, e portanto queria era desfrutar. Os jardins do Palácio de Cristal são maravilhosos, muito fresco, estava a temperatura ideal. Querias desfrutar da feira em si, não é? Mesmo do momento. Sim, queria mesmo. E depois
Estando lá, a Feira do Livro do Porto tem contornos um pouco diferentes de Lisboa, é mais pequena, a nível de espaço é mais pequena e também tem menos pessoas. Mas o que é que acontece no Porto? No Porto, as pessoas detêm-se mais contigo. Em Lisboa estão sempre a passar, porque é muita gente, são muitos expositores também. E ali as pessoas ficam mais atentas, as que param normalmente fazem perguntas ou levam o livro. E foi maravilhoso, para já porque estar com a Letícia e com o João, que são os meus editores, os editores executivos da oficina da escrita, são pessoas genuinamente, são boas pessoas, são honestas e são generosas, e falar com eles é sempre uma lufada de ar fresco, têm sempre aquela palavra e mais uma vez pensei muito nas tuas palavras antes de me ir embora, porque realmente sinto que eles têm um carinho grande pelo meu livro e por mim também. E depois, pronto, as notícias chegaram, vão querer ficar comigo, e em breve vamos ter, no próximo ano. Bem, mas é importante dizer e que as pessoas percebam, querem ficar contigo como? Querem que eu escreva... Querem que tu escrevas e vão editar os teus livros sem livros. Tu teres que que pagar rigorosamente nada. Ou seja, hoje em dia, qualquer pessoa, ao fim e ao cabo, pode editar um livro e paga a edição, e é uma edição de autor, e paga a edição do livro e vende o livro. Mas neste caso não é isso que vai acontecer. Portanto, eu bem me parecia que havia, aqui qualquer coisa de diferente com o teu livro e contigo, porque a verdade é que não é normal os autores serem convidados tantas vezes pela editora para as sessões de autógrafos. Portanto, eu cá tinha as minhas razões. Tu tinhas. Ou tu já sabias e não me quiseste dizer? Não, eu não sabia, eu não percebo nada de mundo editorial, se calhar devia perceber mais. Não, tu tens que perceber de escrever. Sim, mas na verdade foi muito bom, foi uma grande surpresa, porque eu tinha dito que pensava que provavelmente em 2025 haveria alguma possibilidade de, agora também com algumas coisas que fui relatando, não é? Levei um diário para escrever, mas não sabia que era com esta formalidade, e isso é muita responsabilidade. Sim, se é bom, também é uma responsabilidade acrescida, não é? Portanto, para 2025 tens agora 2024 para desfrutar deste momento. Sim, não é? E de trabalhar também, porque... Pois, agora vais ter que começar a trabalhar. Pois, exato. Eu não te vou perguntar o que é que eles te pediram, no que é que vais editar, porque será surpresa e depois saberemos na altura. Sim. Uma coisa é certa, falaremos contigo sempre que saia algum livro. Pode ser, Inês? Pode ser, eu agradeço. Obrigada, Paula. Inês, foi uma etapa maravilhosa, com uma conclusão maravilhosa. Sentiste que foi... Como é que eu vou dizer isto? Sentiste que... não foi com esse propósito que tu fostes, mas que teria sido resultado também desta tua entrega? Eu penso que sim. Sabes, tu não me perguntaste, mas eu vou dizer, eu fiz este caminho em homenagem, em honra aos meus 43 anos de vida. Pois eu não perguntei por ser uma coisa muito pessoal e muito tua. Sim, eu fui celebrar 43 anos de vida, de tudo o que eu passei, todas as aprendizagens, todas as pessoas que chegaram e saíram na minha vida, e fui fazer isso, e foi com esse, cada etapa foi uma celebração de estar viva, de ter o que tenho, de tudo aquilo que eu já fiz e consegui na minha vida, e então penso que estas notícias também foram um resultado de, não só destes 10 dias, mas também de tudo aquilo que eu acho que tenho construído e tenho dado, de alguma forma, ao universo, às pessoas que estão à minha volta, à família, às pessoas que eu vou conhecendo. Sabes, Inês, é bonito ouvir isso, sabes, porque a maioria das vezes os propósitos são agradecer um pedido que se fez, e pouca gente se lembra de agradecer o que tem, sem pedir, que é muito importante e que todos o devíamos fazer, agradecer cada dia. Inês, foi bom ter-te aqui outra vez.
Portanto, sei que vais ser nossa convidada muitas vezes. Espero que sim, espero que sim. Portanto, agora, olha, desejo-te um bom regresso à tua rotina, porque as férias estão a chegar ao fim, os alunos estão à tua espera, e é bom ter professores como tu, portanto, ainda bem que estás de regresso, e um bom regresso, e que seja um bom ano letivo, que Obrigada. é essa a tua profissão. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigada, Inês, tudo a correr bem. Obrigada. Inês Pinheiro, a nossa convidada de hoje.